Entre as atrações naturais mais curiosas de Maragogi está o chamado Caminho de Moisés, uma trilha de areia que aparece no meio do mar quando a maré está baixa. O nome vem da comparação com a história bíblica de Moisés, em que o mar se abre. Aqui, quando a maré recua, surge um caminho que divide as águas, permitindo que você ande até o caminho mais afastado da praia. O que acontece, na verdade, é um banco de areia que só aparece quando a maré está bem baixa. Por algumas horas, ele vira uma trilha rasa por onde dá para caminhar tranquilamente, com água nos tornozelos ou até mesmo com areia totalmente exposta em alguns dias. Se você quiser ver o caminho de Moisés, é necessário você checar a tábua da maré. A trilha só aparece quando a maré está abaixo de 0,5 metros. Sites e aplicativos de previsão ajudam a encontrar os horários certos. Normalmente, isso acontece 2 vezes por dia. Entre setembro e fevereiro, o tempo fica mais seco e o mar mais tranquilo. Esse é o período ideal para passeios. Durante as épocas de chuvas, o mar fica mais escuro e o caminho nem pode aparecer direito. O caminho tem cerca de 800 metros. Vá com chinelo ou descalço, leve água, chapéu e passe protetor solar. Chegue uns 30 minutos antes do horário da maré mais baixa para aproveitar o caminho por completo. Se Maragogi já é especial, imagine o caminho de Moisés. É um extra que vale muito a pena conhecer. É simples, mas inesquecível. Aproveite a experiência e venha conhecer esse cantinho do litoral alagoano.